Pedro Doria fez um vídeo semana passada lá no seu canal Meio falando sobre Ciro Gomes e o seu projeto nacional de desenvolvimento. Dias depois, André Roncaglia fez um react sobre esse vídeo, muito bom, eu vou deixar o link aqui embaixo para quem não assistiu, vale muito a pena. Nelson Marconi, economista que faz parte da equipe de Ciro Gomes, fez um fio no seu Twitter explicando alguns pontos e este fio foi utilizado pelo Pedro Doria para fazer um novo vídeo a respeito do assunto. Eu confesso que este último vídeo, que é o que eu vou tratar aqui neste, ficou mais extenso e com mais informações. Me pareceu que mesmo assim pior do que o primeiro. Eu já explico mais antes, eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ative as notificações e se gostar desse vídeo, deixa o like. Se não gostar, deixa o dislike porque faz parte e comente aqui embaixo o que você está achando disso tudo. Bom, primeiro que eu acho o debate extremamente importante. Eu confesso que tenho aprendido, enfim, com todos eles. Acompanhei lá o Twitter do Nelson, acompanhei o react do André e acompanhei também os vídeos do Pedro e a gente sempre consegue aproveitar uma coisa de um lado e de outro. O Pedro até destaca nesse vídeo mais recente dele que o próprio Ciro, da forma como ele faz a sua campanha, de uma forma propositiva, debatendo ideias, projetos, acaba favorecendo com que este tipo de discussão agora aconteça. Então isso eu acho importante, porque quem dera todos os candidatos colocassem as suas ideias para serem avaliadas. O que me preocupa é que no caso do Pedro, em relação ao que ele está achando do projeto do Ciro, é que ele parte de premissas erradas. Aí ele desenvolve um raciocínio equivocado e a conclusão, que no caso aqui ficou evidente na frase final, que eu vou trazer aqui para vocês, mostra que o Pedro ou não entendeu o projeto do Ciro, ou se entendeu, não está conseguindo verbalizá-lo da forma correta e ajudando a distorcer ideias, tratando de coisas que o Ciro não defende como se o Ciro defendesse. E isso eu considero perigoso. Então eu vou tratar aqui de alguns pontos, não com brilhantismo do André e do Nelson, enfim, que são da área, tratam com mais profundidade, com mais, enfim, argumentos, mas mesmo assim eu acho que é importante eu trazer aqui alguns pontos para todos vocês. No minuto 4:15, ele vai trazer uma preocupação legítima, ok, vai dizer ele, hoje fechar o mercado brasileiro ao que vem de fora é negar aos brasileiros, principalmente os mais pobres, acesso à tecnologia fundamental para a construção do futuro. Beleza, e quem disse que o Ciro quer fechar o Brasil ao que vem de fora? Só que aí o argumento do Pedro daqui para frente é de que isso aconteceria se o dólar no valor defendido pelo Nelson Marconi fosse praticado. Aí lá no minuto 5:25 ele vai trazer um dos tweets do Nelson, e em que alguém questiona o Nelson de qual seria então o patamar ideal do dólar, e o Nelson Marconi responde que entre 4,80 e 5. Aí o Pedro diz, isso é praticamente o dólar de Paulo Guedes, né? Não, Pedro, do Paulo Guedes fechou dia 6/12 em 5,69. Pode parecer pouca diferença, mas não é. É quase 20% a mais do que o Nelson Marconi defende, então não é pouca coisa. No minuto 7:10, ele cita o exemplo bem sucedido na Índia, em que ele destaca que o computador é barato e aí as crianças têm acesso a ele, que a China investiu pesado em ciência, tecnologia, engenharia e matemática. Pois bem, Pedro Doria, o Ciro também tem cobrado não apenas no livro, mas nas suas participações, que o Brasil aumente o investimento em ciência e tecnologia. Investimento esse que tem caído ao longo dos últimos anos. O Ciro destaca na página 158 que com Michel Temer foi de 0,2% do PIB, com Bolsonaro 0,18%, mas o livro do Ciro é do ano passado. Nesse ano a situação está muito pior. Enfim, e na página 157, só para te mostrar, caso você assista esse vídeo, que o Ciro está antenado nessas questões, ele dedicou aqui um trecho para falar sobre ciência e tecnologia para o desenvolvimento, porque não tem como você tratar de um projeto nacional de desenvolvimento sem considerar a importância do investimento do governo, do Estado em ciência e tecnologia. Disse o Ciro, a tecnologia é hoje muito mais central para o desenvolvimento industrial do que há 50 anos. Tá vendo? Isso aqui é importante, porque eu percebo que o Pedro acha que o Ciro defende uma volta ao velho nacional desenvolvimentismo, sem considerar as mudanças que o mundo atravessou de lá para cá. Vamos continuar com o Ciro, não só porque a velocidade dos ciclos tecnológicos torna os produtos industriais, ou mesmo seus meios de produção, cada vez mais rapidamente obsoletos,
mas também porque hoje os próprios processos e métodos de organização da produção vão se reinventando continuamente sob o impacto da disseminação das novas tecnologias da informação. Esse processo é o que Mangabeira Unger denominou economia do conhecimento, a acumulação de ciência, tecnologia e experimentalismo aplicada à atividade produtiva. Se o Pedro tivesse lido só isso aqui, eu acho que teria economizado uns 5 minutos desse vídeo que ele fez aqui mais recente. Aí em seguida ele vai dizer que o dólar que Ciro defende impediria o acesso de milhões de crianças pobres aos computadores e isso afetaria os futuros programadores. Apenas supondo que isso seja verdade, caberia então ao governo Ciro pensar numa forma de resolver esse impasse. Sim, governo e Estado dialogando, buscando saídas, caso isso acontecesse, o que não é tão certo assim. No minuto 11:20 ele coloca: de repente, fazer o design num canto, vidro noutro, chip num terceiro e montar num quarto se tornou possível, mais eficiente e mais barato. Isso não vai mudar, pelo contrário, isso vai se acelerar. Ok, aí o Brasil deve ficar assistindo tudo isso? Apostando no nacional consumismo? Apoiados no lema o agro é 10, o agro é pop, o agro é tudo? Ou o Brasil pode criar um projeto que una governo, iniciativa privada, universidades, especialistas para tentar entrar nessa briga e não ficar dependendo só da exportação de boi, de bode, de milho, de soja, de minério de ferro. Aí no minuto 13 ele volta a criticar o experimento provocado pelo nacional desenvolvimentismo brasileiro. É inacreditável, teve defeitos? Claro que teve. O próprio Ciro reconhece isso, repito, no seu livro, nas suas palestras. Mas negar o êxito de 32 a 80, em que o país cresceu, na média, 6,75% ao ano, não dá, Pedro. O mundo olhava para o Brasil e se perguntava: o que esse povo faz lá? Um Brasil que importava enxada, machado, de repente passa a produzir um monte de coisa aqui. Mas insisto, hoje em dia é necessário considerar outras questões que o Ciro considera. Por isso é que ele apresenta para o Brasil um novo projeto nacional de desenvolvimento e não o antigo. Aí o Pedro vai listar alguns problemas que poderiam dificultar o sucesso do projeto, mas esquece que Ciro está debruçado nisso com uma equipe há anos, para não dizer décadas. O Ciro não é um novato que se empolgou com a ideia ontem ou antes de ontem, não. No minuto 16 ele diz: isso não se resolve em 4 anos, é um projeto para 2 décadas. Palmas para o Pedro, o Ciro não nega isso. É um projeto realista, o próprio Ciro diz que é sim, é de 2 décadas ou mais. Mas para isso é necessário começar em algum momento, não é mesmo? Ou a gente vai ficar só adiando? Ah não, já que é para 2 décadas, então... E já pensou se o Ciro tivesse sido eleito presidente em 98, quando ele se candidatou pela primeira vez? Estaríamos hoje aqui 22 anos, que seria então empossado em 99, depois de que o Ciro teria dado o pontapé inicial. Estaríamos hoje colhendo os frutos do que havia sido plantado lá atrás. Repito, aqui nessa e se, né? Já que está na moda esse e se, e Ciro tivesse sido eleito em 98. E o Ciro sugere que o Brasil, num primeiro momento, olhe para 4 complexos industriais, onde o Brasil já tem algum domínio tecnológico, já tem alguma vantagem que precisaria ser melhor aproveitada, com o Estado participando de alguma forma. São eles: complexo industrial de petróleo, gás e bioenergia, complexo industrial da saúde, o outro é o do agronegócio e o quarto da defesa. Isso aqui já dá para fazer alguma coisa nos primeiros anos. No minuto 17:05 ele diz o seguinte: então, um programa que tente aplicar para a lógica de hoje um tipo de política do século XX se baseia na esperança de que dá para ignorar a globalização e automação do mundo. Isso aqui é ridículo, porque não existe isso no projeto do Ciro, então não tem nem o que comentar. Aí no final ele diz que sim, defende o social-liberalismo e explica, que ele defende o investimento na população, em educação. E desta vez, pelo menos, ele lembrou que em relação à política educacional, o Ciro sim domina, já foi um avanço, já que no seu vídeo anterior ele havia escondido essa informação. Defendeu que o Estado deve investir em infraestrutura, estrada, energia limpa, pesquisa pura e aplicada, em ciência, em conhecimento. Ok? Estamos de acordo, tanto que eu repito, o Ciro defende tudo isso aqui
lá no seu livro. Ele defende também que se deve desburocratizar, abrir uma empresa, fechar uma empresa, tem que ser simples. Ok, Pedro, e o Ceará faz isso. Eu vou deixar um link aqui que diz o seguinte, a manchete: formalização de novas empresas no Ceará é uma das mais rápidas do país. E diz mais, o ranking mostra que a formalização de novas empresas possui tempo médio de 12 horas para a constituição automática de empresas na JUSEC, que é a Junta Comercial do Estado do Ceará, 2 dias para a inscrição estadual emitida pela Secretaria da Fazenda do Estado, a Cefaz, e 7 minutos para a obtenção da inscrição municipal da Secretaria de Finanças de Fortaleza. Então isso aqui é um ponto que o Ceará já está tentando fazer a sua parte ali no que pode. E outro ponto que ele destaca, Estado com mais reserva, mais dinheiro, porque isso ajuda a baixar juros. Estado confiável e trabalhador capacitado atrai dinheiro de fora. E no final ele diz, a lógica do social-liberalismo é a política cosmopolita moderada. Cosmopolita porque acredita na abertura para o mundo e não no fechamento dentro da nação. Isso aqui é grave porque passa a ideia de que o nacional desenvolvimentista, que ele havia falado antes, defende o fechamento dentro da nação e não é isso. Algum protecionismo? Algum protecionismo sim. Os Estados Unidos fazem, a Europa faz, a China faz. Por que o Brasil não pode fazer? Então, um certo nível de protecionismo faz parte, é do jogo, mas fica meio que implícita essa sua ideia ao fazer o paralelo entre o social-liberalismo ou entre o cosmopolita e o nacionalista. E aí ele defende que o Estado tem alguns papéis fundamentais a cumprir. Num país como o Brasil, diz ele, o trabalho mais importante é de educar e de regular para diminuir a distância entre mais ricos e mais pobres. A desigualdade é um horror aqui, disse ele. Ok, sou favorável, mas dá para exigir mais e colocar a reindustrialização do Brasil como uma das prioridades. E depois ele vai dizer que o papel do Estado é desburocratizar, ter menos cartório na vida. Beleza, sou favorável a isso também, mas não tenhamos a ilusão de que é só desburocratizar que a magia do pleno emprego e da economia pulsante vai acontecer. Não é bem assim, mas beleza, ok, concordo aqui. E ele defende que impostos não precisam ser reduzidos, mas que sejam simplificados ao máximo. Ok, estamos juntos nisso aqui também. E eu digo mais, não é só você simplificar os impostos. Nós temos distorções graves que precisam ser corrigidas, em que o pobre paga mais e o rico paga menos. Então isso aqui é um ponto que o Ciro também defende no seu projeto. E no final, com todo respeito ao Pedro Doria, para ele fechar de forma ridícula, ele começa com uma verdade e manda uma ideia totalmente errada em seguida. Abre aspas para ele. Todos os países estão para enfrentar uma crise de emprego muito importante por conta de automação que só vai aumentar. Ok, beleza. Aí ele complementa. Fingir que o mundo é o mesmo de 40 anos atrás? Ah, sei lá. Que é isso? Quem finge isso, Pedro Doria? Eu vou repetir o que eu disse no vídeo anterior. Quer criticar o projeto do Ciro? Critique, o próprio Ciro certamente vai achar bom quando essa crítica acontece pelo que existe nele e não pelo que não existe. Então esse é o ponto. Alguém precisa avisar o Pedro Doria. Se você assistir esse vídeo, meu querido, eu gosto de algumas análises suas. Mas o Ciro não defende o projeto nacional nos moldes em que ele foi feito dos anos 30 aos anos 80. O Ciro defende mudanças adaptadas à nossa nova realidade, ao mundo globalizado. E eu acho, inclusive, seria bacana ver um debate, ver uma entrevista, sei lá, do Pedro Doria com o Ciro, com o Nelson Marconi, com o André Roncaglia. Porque o que eu percebo ali são argumentos, enfim, que não condizem com a realidade. Não estou dizendo só em relação ao mundo, não, mas em relação ao que o projeto do Ciro defende. Então, enfim, eu lamento por mais esse vídeo que o Pedro Doria publicou. Eu defendo o debate, acho isso super importante para que a gente construa um país melhor, mas quando o debate parte a partir de coisas que não são verdadeiras, aí eu não sei se colabora tanto. É por isso que eu tento vir aqui e trazer alguns contrapontos, apenas para a gente colocar aqui os dois lados, e aí o pessoal assiste lá, assiste aqui, assiste o André Roncaglia, que, repito, fez um react maravilhoso, e eu vou deixar o link de novo nesse vídeo, para quem não acompanhou, possa acompanhar lá. Meus amigos, então é isso, eu fico por aqui, e até o próximo vídeo no canal Politizando.